Boa tarde a todos. Seguimos aqui com os debates deste último dia do 2º Fórum Regional Todos Juntos contra o Câncer, Rio de Janeiro. Eu sou Nina Mello, coordenadora da área de pesquisa e monitoramento da Abrale e também do Observatório de Oncologia, plataforma de dados abertos do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Eu estarei aqui hoje na moderação deste painel que falará sobre o câncer do colo de útero e as possíveis soluções para que a doença seja erradicada no país. O câncer de colo do útero, como a maioria dos cânceres, é causado por múltiplos fatores. Sabemos que há associação expressiva da doença com a infecção persistente por alguns tipos do papilomavírus humano, o HPV. É um dos mais frequentes tumores na população feminina e a 4ª causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. Mas vale ressaltar que esta neoplasia é altamente prevenível e evitável. A vacinação contra o HPV, antes do início da vida sexual, e a realização do exame preventivo Papa Nicolau, que pode detectar lesões precursoras, se complementam como ações de prevenção eficazes deste tipo de câncer. Contudo, a cobertura vacinal contra o HPV no Brasil ainda é muito baixa e vem caindo desde a sua implementação. E apesar de o Papa Nicolau ser uma das principais estratégias para fazer o diagnóstico precoce da doença e ser também oferecido no âmbito do SUS, em 2019, por exemplo, a cobertura de realização deste exame atingiu seu menor nível entre a faixa etária de 25 a 34 anos. Antes de chamar os nossos convidados, eu gostaria de passar um vídeo do Observatório de Oncologia. Ele é muito didático e vai mostrar um pouquinho das dificuldades do combate a este tipo de câncer. A cada dia, são produzidos milhões de dados no Brasil. Grande parte desses dados são sobre saúde, uma ferramenta decisiva para nortear as políticas públicas. Porém, a maioria desses dados não são utilizados e, consequentemente, não geram informações úteis para a sociedade. O Observatório de Oncologia é uma plataforma online e dinâmica de monitoramento de dados abertos. Desde 2015, já foram publicados mais de 60 estudos, e seus resultados contribuíram diretamente na produção de informações relevantes na área da oncologia no Brasil. Com acesso aos dados do observatório, grandes veículos de comunicação alertaram sobre a magnitude do câncer e que, caso não hajam medidas efetivas na prevenção e controle da doença, será a primeira causa de morte em 2029. Ainda com os dados, a população de Alagoas, junto com o secretário de Saúde da cidade de Pilar, passou a realizar campanhas para a prevenção do câncer do colo do útero. Isso mostra que, através da informação, é possível tomar decisões estratégicas e mais efetivas na saúde. Em 2022, o Brasil terá 625 mil novos casos de câncer, entre mais de 214 milhões de habitantes. Em todo o mundo, 1 em cada 6 mortes são relacionadas à doença. E em 112 países, incluindo o Brasil, o câncer é a primeira ou segunda principal causa de morte antes dos 70 anos. A pandemia da Covid-19 trará novos desafios na oncologia a curto, médio e longo prazo, na incidência, morbimortalidade, qualidade e sobrevida dos pacientes, nos custos dos sistemas de saúde, entre outras repercussões para a sociedade. Por isso, é cada vez mais importante continuar monitorando os dados e os indicadores em oncologia, para prevenir, tratar, erradicar e transformar os patamares da saúde. Participe desta iniciativa e colabore para a transformação social junto com o Observatório de Oncologia. Sociedade que não planeja, aceita qualquer resultado. Não é sobre o Brasil, é sobre o mundo. E agora, para discutirmos a respeito deste tema, temos na mesa a presença do Dr. Luiz Maltoni. Ele é cirurgião oncológico e diretor executivo da Fundação do Câncer. Bem-vindo, doutor. Temos também aqui com a gente a doutora Ana Gorete Calume Maranhão. Ela é médica especialista em pediatria do Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Bem-vinda, doutora.
Contamos também, remotamente, com a doutora Flávia de Miranda Correia. Ela é médica, docente e pesquisadora adjunta do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Atua como co-investigadora do Marco Project para avaliação de novas estratégias de rastreamento e triagem de câncer do colo do útero baseadas em testes de HPV. Bem-vinda, doutora Flávia. Vamos contar também com os comentários do doutor Luiz Antônio Santini. Ele é ex-diretor-geral do INCA e atualmente pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. Sem mais delongas, gostaria de chamar nosso primeiro convidado para iniciar a sua apresentação. Por favor, doutor Luiz Maltoni, é com você. Nina, obrigado. Queria começar agradecendo ao Movimento Todos Juntos contra o Câncer pela oportunidade de estar aqui, essa parceria que temos tido desde o primeiro ano aqui do TJCC Rio de Janeiro. Hoje a gente vem discutir um tema, sobretudo para nós da Fundação do Câncer, extremamente prioritário para o país, que é um desafio imenso de erradicar o câncer do colo do útero, ainda é um desafio imenso para toda a nossa população, para todos nós da área da saúde. E vai me caber nessa nossa conversa de hoje falar um pouquinho sobre os dados, né? Obviamente que eu não vou me ater, então, às questões de vacinação, do rastreamento, porque sei que isso vai ser muito bem abordado pelos outros apresentadores. Então nós vamos falar um pouco sobre os dados em relação, basicamente, focado na questão da prevenção do câncer do colo do útero. Como é que nós podemos entender isso através dos dados que temos e, a partir daí, pensar em estratégias para contribuir para a sociedade, para o Ministério, enfim, para todos os órgãos de saúde, estaduais, municipais, que a gente possa, então, avançar no controle do câncer do colo do útero. Então, vamos lá passar para o primeiro. Uma fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, e que ele claramente coloca, e isso é verdade ainda hoje, né, que no mundo nós temos 2 mulheres, a cada 2 minutos uma mulher morre de câncer de colo do útero no mundo. Isso é uma tragédia, na verdade, ele já dizia isso, e a gente sabe que pode prevenir. Isso é evitável, né? E no final de dezembro de 2020, final do ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde lançou, então, essa estratégia global para se erradicar o câncer do colo do útero, se controlar este problema, que é um problema de saúde pública, sobretudo atingindo os países em desenvolvimento, os países de mais baixa renda, onde a doença, então, se mostra de maneira muito mais exacerbada. E aí a gente pode ver aqui dados mundiais mostrando que no mundo a gente tem que o câncer do colo do útero é o 8º tumor mais frequente entre homens e mulheres e que ele ocupa o 7º lugar em mortalidade entre homens e mulheres. E a gente sabe também que no mundo existem países que já conseguiram erradicar o câncer do colo do útero, né? No entanto, a gente tem outros em que a doença é muito prevalente. No Brasil, a gente tem que entre as mulheres o câncer do colo do útero é o 3º câncer mais frequente, dados esses das estimativas de câncer do triênio 2020-2022. Ainda sobre estimativas dessa mesma publicação do Instituto Nacional do Câncer do Ministério da Saúde, nós temos em torno de 17 mil casos novos por ano de câncer de colo de útero no país. Mas o que chama a atenção, já que o Fórum fala também de equidade, são essas diferenças que a gente pode notar aí. Na realidade, a gente vê que, enquanto nos estados de Sul e Sudeste nós temos como 4º ou 5º tumor mais frequente das mulheres, em relação ao Norte, ao Nordeste e à região Centro-Oeste, é o 2º câncer mais prevalente entre as mulheres. Uma outra coisa extremamente importante, no Brasil a gente tem uma taxa de mortalidade que também ainda é alta, mas o que chama mais atenção, e é a 4ª causa de mortalidade de mulheres no país por câncer, e a gente pode notar também outra questão extremamente importante. A mortalidade das mulheres com câncer de colo de útero na região Sudeste, por exemplo, é 1/3 da mortalidade do que na região Norte. Isso mostra, de fato, é uma doença que traz para a gente, de maneira muito clara, a inequidade que nós temos no nosso país, as diferenças que temos regionais, e aí permeia a gente trabalhar e pensar que estratégias podemos ter de maneira individualizada para cada macro-região,
para poder, então, trazer para todos o mesmo patamar de qualidade, de resultados, de redução de mortalidade e de controle da doença. Então, como eu já disse, vocês podem ver nesse mapa, um mapa de desigualdade que fica claro para todos nós, onde a gente tem algumas regiões do país com uma mortalidade 3 vezes maior do que em outros. E aí, quando a gente também analisa, e falando basicamente de prevenção, já que no câncer do colo do útero, diferente de tantos outros cânceres que a gente não sabe qual é o agente causal, no caso do câncer do colo do útero, como a Nina já falou, nós sabemos qual é o agente causal. Nós sabemos que tem um vírus envolvido nessa transformação do epitélio e que ao longo dos anos ele vai se transformando e pode levar ao desenvolvimento de um câncer. Mas a gente sabe também que isso demora. Não se desenvolve câncer do colo de útero, de maneira geral, com uma infecção pelo HPV dali 1 ano, com 6 meses. São anos e anos, décadas, às vezes, o desenvolvimento de uma infecção para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. E muitas das vezes a própria infecção, o próprio organismo consegue debelar e ele não vai evoluir para uma lesão precursora e nem tão menos para o câncer. Mas ainda temos esses resultados muito ruins ainda no nosso país. Quando a gente analisa esses dados que vocês estão vendo aí, em relação à cobertura da vacina do HPV, que está disponível já há muito tempo no nosso país, ela é disponível em todos os postos de saúde e acessível aos adolescentes, né, idade de 9 a 14 anos, tanto meninas quanto meninos, com uma pequena variação aí de faixa etária, mas enfim, é uma vacina que está disponível para a população, para as crianças, para os adolescentes, mas a cobertura ainda é baixa. No mundo, a gente pode ver ali a decrescente percentual de pessoas, de jovens vacinados, principalmente nos países de mais baixa renda. A mesma coisa acontece com rastreamento. A gente tem técnicas de rastreamento. Hoje, temos técnicas mais modernas e talvez que facilitem a possibilidade de um rastreamento mais ampliado, e é isso que a gente precisa trabalhar para implementar. Mas a gente pode ver também que nos países de média e baixa renda, a cobertura do rastreamento para aquela faixa etária importante que faça o rastreamento ainda é baixa, e por isso a gente pode ver esses dados em que a gente ainda tem, em alguns países, taxas altas de incidência e mortalidade pelo câncer do colo do útero, e em outros países ele está praticamente erradicado. A gente nem vê nos 10, 15, 20 primeiros tipos mais frequentes de câncer, o câncer do colo do útero aparecendo. Em relação à vacina, e eu não vou me estender aqui porque a Ana vai aprofundar um pouco mais esse tema, mas o que a gente tem de dado no nosso país, sabendo que o que preconiza o nosso programa, o PNI, é de que a gente tenha pelo menos 80% da nossa população-alvo coberta para cada dose. A OMS preconiza 90% das meninas com até 15 anos de idade vacinadas. E a gente tem hoje, né, a cobertura vacinal em meninas, 83% da faixa etária fizeram a primeira dose, mas 57% só fizeram a segunda dose. Um número muito grande de meninas não voltaram para fazer a segunda dose. Em relação aos meninos, a situação é pior ainda, porque 58% só tomaram a primeira dose e 36% fizeram a segunda dose. Parece que a gente vai conseguir, e a OMS está trabalhando nisso e mostrando já resultados de que talvez uma dose já seja suficiente para a gente poder imunizar essas crianças, e o fato de a gente transformar a possibilidade de imunizar a criança com uma dose só, isso facilitaria o trabalho de todo o sistema, né? Então, a gente conta e espero que a Ana possa dizer um pouquinho mais sobre isso. Em relação à questão do rastreamento, a Nina falou um pouco sobre isso, que é a questão da queda do volume de mulheres que se apresentaram para rastreamento. Quando a gente analisa, sobretudo, no nosso país, nos últimos anos, e a gente fez um levantamento ano passado de 2 períodos, pré e pós-pandemia, houve queda de realização de exames, tanto de rastreamento para colo de útero, como de mamografia, em algumas situações, de queda de aproximadamente 80% a 83%. Aqui nesse quadro a gente pode ver uma queda importante em todas as regiões do país, 2019 e 2020, de realização de exames para o preventivo ginecológico. Obviamente que nós temos um impacto imenso aí da pandemia, que certamente implicou
nesse afastamento das mulheres, mas ainda é um desafio muito grande para a gente, no nosso país, trazer as mulheres da faixa etária preconizada para que façam seus exames preventivos. O chamado da Organização Mundial da Saúde traz algumas metas importantes. Até 2030, o que se conclama a todas as nações é de que a gente tenha 90% de todas as meninas totalmente vacinadas contra o HPV aos 15 anos de idade, que 70% das mulheres submetidas a um teste, sejam submetidas a um teste de rastreamento aos 35 e outros 45 anos. E, por último, 90% das mulheres que se identificou uma lesão precursora ou se diagnosticou o câncer, que elas tenham acesso ao tratamento de maneira temporal e que possam, então, ser submetidas ao tratamento adequado o mais precoce possível para a gente obter o melhor resultado de tratamento. Esse é um desafio imenso e como é que a gente faz para atingir essa meta? Não parece simples, porque a gente sabe do agente causal, a gente tem ferramentas de combate, a gente tem a vacina disponível no sistema, a gente tem a técnica de rastreamento e tem aprimoramentos da técnica de rastreamento. Como é que a gente, então, tem que fazer? Primeiro é aumentar a cobertura vacinal contra o HPV, que também parece ser simples, porque a gente tem a vacina disponível, a gente tem ela gratuita no sistema de saúde, no entanto, a gente tem aquela diferença e a baixa cobertura vacinal. Por que isso acontece? Nós fizemos um estudo grande, com todas as publicações do país, sobre essa questão e o que a gente pode diagnosticar são gaps de conhecimento, desde o entendimento de como é que a vacina funciona, que ela não faz mal, ela está comprovadamente demonstrada a sua eficácia, seu praticamente zero efeito colateral, problemas de saúde gerados pela vacina. Por entanto, a cobertura ainda é baixa. Mas também tem tabus sobre isso, né? Existem adultos que acham ou pensam que você falar sobre a questão da vacina, induzir a criança a ser vacinada, você pode estar induzindo a um estímulo à atividade sexual mais precoce, o que é um erro imenso, um equívoco imenso. Na realidade, a vacina vai proteger essa menina, essa criança de doenças no futuro, do câncer do colo do útero, enfim. Então, é fundamental que a gente possa, de acordo com a linguagem de cada região do país, entender como é que a gente chega neles, usar essa rede de capilaridade imensa, possivelmente das nossas escolas, treinando professores, enfim. O que a gente pode fazer para sensibilizar, mobilizar esses jovens aos seus responsáveis, seus pais, para que levem e tomem a vacina, assim como também mobilizar os profissionais de saúde. Nós também vimos no levantamento que a gente precisa fazer uma revisão sobre as principais indicações, intervalo de doses, se aqui a gente ainda vai manter 2 doses ou se eventualmente a gente muda para uma, qual é a idade certa da indicação e aproveitar a ida de uma criança na faixa etária no centro de saúde e chamar para fazer a vacina, né? Usar toda essa rede que nós temos de capilaridade imensa no país para recrutar essas crianças e fazer de fato acontecer uma cobertura importante. Outra coisa é melhorar o rastreio, né? E como é que a gente faz isso? Também existem tabus sobre isso, a mulher que tem dificuldade ou culturalmente não vai ao ginecologista, não acha que não deve se expor. Isso ainda existe no século XXI, no nosso país, tão imenso, tão grande e com tantas diferenças culturais, enfim. Então, nós temos que trabalhar um pouco melhor a comunicação, conseguir chegar nas pessoas de uma forma o mais adequada possível, falando o que a pessoa entende, e, com isso, tentar aumentar a possibilidade de rastreio, que essas pessoas, essas mulheres dessa faixa etária possam vir aos postos de saúde e fazer o seu exame de Papa Nicolau. Existem técnicas hoje mais modernas, existe a possibilidade de uma autocoleta, ela não precisa ir, com um kit ela consegue fazer a coleta, enfim, a gente consegue processar o exame hoje de uma maneira um pouco diferente que se fazia antes, com lâminas, etc. Isso é um outro assunto mais especializado, pode ser, e eu acho que a Flávia vai falar um pouco sobre essa questão do rastreamento, mas são técnicas que visam, sobretudo, a gente poder atingir o número maior de pessoas e atingir o nosso objetivo, que é ter uma cobertura ideal para poder controlar a doença. E, por último, obviamente, uma vez tendo um diagnóstico, tanto de uma lesão precursora como de um câncer do colo do útero,
ter a estrutura no Estado, no nosso país, de acesso o mais precoce possível ao tratamento definitivo, e para que essas mulheres possam retornar à sociedade bem, com a doença curados, preferencialmente, ou com a doença sob controle, e continuar contribuindo para a nossa sociedade. Era um pouco disso que eu queria trazer de dados. Na realidade, eu não entrei nos detalhes sobre a questão da vacina e nem sobre a questão do rastreamento em si, porque sei que a Ana Goretti vai falar sobre a vacina, que a Flávia falará sobre o rastreamento. Então, eu deixo com elas aqui, depois a gente pode discutir. Obrigado. Muito obrigada, doutor Maltoni. Foi uma excelente apresentação para começar aqui esse nosso painel, passando por todos os pontos aí que a gente vai aprofundar hoje. E para aprofundar já um deles, vou chamar aqui a Ana Goretti, que vai falar sobre a imunização do HPV, esse importante aliado que a gente tem aí para a erradicação do câncer de colo de útero. Por favor, Ana. Boa tarde, Nina. Boa tarde a todos. Muito obrigada aos organizadores desse evento pelo convite feito ao Programa Nacional de Imunização e pela oportunidade de estarmos aqui discutindo algumas questões importantes dessa vacina, que hoje é uma das grandes armas que nós temos em relação à questão da prevenção do câncer de colo de útero, que, conforme já foi dito, tem ceifado a vida de tantas mulheres, não só brasileiras, mas em todo o mundo. Inicialmente, eu gostaria que só de lembrar para vocês a linha de tempo da implantação dessa importante vacina dentro do calendário nacional de imunização. Essa introdução foi feita em 2014, inicialmente ela foi uma introdução gradativa, começamos com meninas de 11 a 13 anos com um único objetivo, que era a prevenção do câncer de colo de útero e a questão também da prevenção das verrugas genitais, uma doença estigmatizante, de tratamento prolongado e muito doloroso. E com o passar do tempo e com o passar dos estudos, foi se ampliando não só a faixa etária, mas também com os estudos mostrando que a questão da infecção HPV causava efeitos deletérios também na população masculina. Essa vacina ela também foi introduzida para os meninos em 2017, ou seja, não só pela questão da igualdade de gênero, mas também como uma forma de, inclusive, de diminuir a questão da infecção das mulheres, uma vez que você teria menos vírus circulando, e também por todas as questões que esse vírus causa nos nossos homens, né? E hoje, o que nós temos em relação às indicações da vacina HPV dentro do Ministério da Saúde é meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14 anos e homens e mulheres com imunodepressão, ou seja, vivendo com HIV/AIDS, transplantados e pacientes oncológicos até 45 anos, porque a gente sabe que essa é uma população muito mais vulnerável aos efeitos negativos, à questão da oncogênese da infecção HPV. Eu quero lembrar a vocês que hoje nós já temos no mundo inteiro mais de 100 países que adotam a vacina HPV nos seus programas públicos de vacinação, mais de 400 milhões de doses distribuídas em todo o mundo, e no Brasil 50 milhões de doses já foram distribuídas de 2014 até o momento nos mais de 38 mil postos de vacinação em todo o país. Ou seja, é uma vacina que está lá à disposição dos nossos adolescentes e uma vacina extremamente importante. Eu gostaria de chamar a atenção: qualquer posto de vacinação dispõe dessa importante vacina. Aqui só para mostrar para vocês que, na verdade, o que nós temos hoje, né, como efeito negativo da infecção HPV, quando ela é persistente, né, a gente tem, além do câncer cervical, a gente tem também a questão dos cânceres vaginais, a gente tem aí o câncer de orofaringe, tanto em homens como mulheres. Tem um estudo recentíssimo americano mostrando que, inclusive, mais de 100 seguros de saúde, onde eles fizeram um estudo, eles tiveram que hoje, já nos Estados Unidos, o câncer de orofaringe suplanta o número de casos de câncer
de útero, mostrando a importância que tem essa questão da infecção HPV como fator também negativo na orofaringe. A gente tem a questão da papilomatose laringel, que é também uma condição bastante dolorosa, o câncer anal, tanto no homem como na mulher, a gente tem as verrugas genitais, que eu já falei para vocês, e o câncer de pênis. HPV é uma importante causa também de câncer de pênis, né? Principalmente, eu gostaria de chamar a atenção que 61% dos cânceres cervicais, como o Dr. Maltoni já falou, ocorrem em países que não implantaram ainda a vacina HPV, ou seja, aqueles países de mais baixa renda, mostrando a iniquidade dessa doença, né? Aqui, ainda em relação à questão da importância dessa vacina e do porquê da implantação dessa vacina no nosso país, um estudo inédito foi feito em 2018, 2019, para mostrar qual era a prevalência, qual era o tamanho do problema que nós tínhamos em relação à questão da infecção HPV em todo o país, revelou esses dados, né? Ou seja, jovens estudados em todas as capitais brasileiras, de 15 a 26 anos de idade, né, altíssima prevalência de infecção e de presença do HPV. Foi feito coleta genital, foi feito todo um estudo mostrando aí que Nordeste e Norte são os campeões em relação a essa questão da presença do HPV, e a região Sul, aquilo que a gente já falou anteriormente, uma região que tem não só a menor taxa de câncer de colo de útero, mas também uma menor taxa da questão da presença do HPV. Ou seja, no Brasil, a gente tem aí uma média de 53,5% desses jovens estudados com a presença do HPV, e uma coisa importantíssima e séria, desses 35% tinham tipos de HPV que poderiam, com a sua persistência, levar no futuro a uma oncogênese, né? Mostrando que, de fato, é um problema de saúde pública no nosso país. Aqui, só para mostrar para vocês, eu gostaria de dizer, até para que esta vacina é a vacina preferida dos grupos anti-vacina, é a preferida dos antivacinistas, né? Que é uma vacina que não é segura, que é uma vacina que causa morte. Não, essa é uma vacina muito segura, uma das mais seguras daquelas que a gente tem dentro do nosso calendário nacional de imunização. A gente tem um grupo da OMS que faz toda uma avaliação de segurança de eventos adversos, e até o momento nada foi encontrado que possa estar retirando a nossa indicação de que é uma vacina segura e que ela deve ser utilizada nos nossos adolescentes. Em relação à questão da efetividade, o que é muito importante, porque a vacina tem que ser segura e tem que ser efetiva, né? A gente tem agora estudos muito recentes mostrando, por exemplo, um estudo feito em mais de 1.600.000 mulheres na Suécia, né, onde foi comparado mulheres vacinadas com mulheres não vacinadas, que mostraram que aquelas vacinadas, principalmente aquelas vacinadas mais jovens, elas tinham 88% a menos de risco da questão de se ter o câncer de colo uterino do que as não vacinadas, mostrando que, de fato, essa é uma vacina que traz um impacto absolutamente fantástico em relação à questão do câncer de colo de útero. Outro estudo que saiu ano passado também, foi no Reino Unido, mostrando também que nesta população de adolescentes vacinados, e uma coisa importante, gente, quanto mais jovem esse adolescente for vacinado, maior é a sua proteção, maior é o seu percentual da questão dos anticorpos, mostrando aí que quando esses adolescentes foram vacinados entre 12 e 13 anos de idade, tiveram 87% de redução de risco de desenvolver o câncer de colo de útero. Ora, a gente briga, o mundo briga por um remédio para tratar o câncer. Nós temos ele para nós em relação à questão do câncer cérvico-uterino. Está aí, a vacina HPV é extremamente eficaz. E a gente já tem estudos publicados também no homem mostrando a redução importante daqueles meninos vacinados em relação ao câncer anal. Então, essa vacina é, de fato, absolutamente fantástica. Ela é segura, ela é eficaz.
mas vejam o que está acontecendo em relação às nossas coberturas vacinais, ou seja, a proporção de adolescentes que deveriam estar sendo vacinados no nosso país. Se a gente pegar, e aqui eu vou olhar para cá para a gente poder ver melhor os números, a gente tem, o doutor Maltoni já mostrou, a gente tem aí uma primeira dose de cerca de 76,03% nessa primeira dose, a segunda dose já cai para 57%, mas eu queria chamar a atenção de uma questão importante. Vejam aí os estados onde você tem as maiores coberturas vacinais. Pernambuco, Santa Catarina, né? A gente tem, deixa-me ver mais, Minas Gerais, são estados onde você tem iniciativas comuns com as escolas, são estados que têm na matrícula escolar de levar a caderneta de vacinação completa, são estados que fazem iniciativa com a questão dos professores. E eu gostaria de chamar a atenção em relação ao Acre, é o estado onde a gente tem uma das maiores taxas de câncer de colo de útero e a menor taxa de cobertura de vacina HPV. Foi esse estado que em 2018 para 2019 nós tivemos um surto de reação psicogênica, ou seja, um evento adverso de causa emocional, que é muito comum nos adolescentes, não é só com a vacina HPV, você tem relatos de reação de estresse, que a gente chama estresse pós-vacina, reação psicogênica, aí citada com outras vacinas, até com Coca-Cola, e a gente viu muito recentemente agora em Pernambuco, até na volta às aulas, eu não sei se vocês leram nos jornais, aquelas meninas que começaram a desmaiar porque teve uma prova, e aí foi um desmaio em série, né? Isso que a gente teve no Acre. Um surto de reação psicogênica que as mães atribuíram à vacina, inclusive com médicos, nossos colegas, dizendo que a vacina que causou a crise convulsiva, que a vacina que deixou a criança paralisada, para a gente ter bastante atenção em relação a essa questão. É uma vacina muito segura, tá? É comprovadamente segura e as famílias não precisam ter medo de aplicar em seus filhos. Aqui, em relação aos meninos, a situação é muito mais grave, né? Porque as coberturas são muito mais baixas. Sim, a gente começou a vacinar depois do que vacinar as meninas, somente em 2017, mas a Fundação do Câncer tem um estudo que eu adoro citar, porque é um estudo que traz para a gente dados extremamente interessantes e importantes que mostram muito bem essa questão, né? A questão do conhecimento, a questão dos equívocos que as famílias têm e principalmente em relação ao menino. A questão da menina já está mais introjetada nas famílias, mas muitas famílias acham que o menino não precisa tomar, que essa vacina não é importante para ele, né? É uma coisa inacreditável que a gente chegue a essa altura do campeonato com tantos estudos mostrando a importância dessa vacinação, que a gente ainda tem esse tipo de dúvida. Mas então, a situação dos meninos, aí vocês vejam, desculpem, eu não citei o Paraná, que é o estado que a gente tem, tanto nos meninos como nas meninas, as maiores coberturas vacinais e é um dos estados que solicita no ato da matrícula a caderneta de vacinação completa e tem toda uma interação com a rede de educação. Uma questão também que é o Rio de Janeiro, estado que nós estamos agora. Eu gostaria de mostrar o Rio de Janeiro, lamentavelmente, tem uma cobertura ainda mais baixa que o nível nacional, né? E é um estado que a gente precisa trabalhar muito, principalmente a questão da comunicação e a questão do acesso aos serviços de saúde. E aqui a gente entra numa questão que é muito importante. A vacina é segura, a vacina é eficaz, a vacina está disponível em todos os postos de saúde do país. E o que está acontecendo com essas coberturas vacinais? Por que as famílias não estão levando esses adolescentes para se vacinarem? Por que esses adolescentes não estão se vacinando? E aí a gente tem uma série de questões, não é só uma causa única, né? Além disso, de todas as causas, a gente começa aí com a própria pandemia, né? Que foi uma questão que acabou interferindo muito, porque a história de ficar em casa, o medo de sair, o medo de serviços de saúde. A gente tem essa faixa etária. Adolescente é uma faixa etária complicada, eles acham que nunca vão adoecer, eles não procuram unidade de saúde, muito menos para tomar uma injeção, né? A gente sempre fica nessa história, o adolescente é muito difícil e é difícil para qualquer vacina,
Porque se a gente pegar a vacina de meningite, que é uma doença que pode matar em 24 horas, as coberturas de reforço no adolescente estão em torno de 50%. Eu sempre tinha esse discurso, até que um especialista de adolescente me disse: você está equivocada. O adolescente pode ser difícil, mas muito mais difícil são os serviços de saúde, são as equipes de saúde e são os médicos, tá? Que não têm tempo nem criatividade para fazer com que esses adolescentes possam ter uma maior adesão aos serviços de saúde e à vacinação. E é verdade, a gente precisa trabalhar essa questão para que a gente possa estar trazendo esses adolescentes a qualquer momento que eles procurem uma unidade de saúde, quebrou o pé, vai fazer uma sutura, teve uma dor de barriga, procura a caderneta de vacinação, olha, fala da importância da vacinação dos adolescentes. A gente tem a questão do ambiente escola versus unidade de saúde. Eu queria lembrar vocês que o primeiro ano dessa vacinação em 2014, nós fizemos em ambiente escolar. A cobertura chegou a mais de 100% no primeiro ano, porque é lá onde está o adolescente, né? Mas aí uma série de questões, inclusive reações psicogênicas, fez com que as escolas ficassem com medo de estar fazendo essa vacinação e acabou isso indo para as unidades de saúde. Mas nada impede de que essa interação escola-unidade de saúde aconteça e a gente possa estar trabalhando os professores, que são excelente fonte de informação para essas famílias e para esses adolescentes sobre a importância da vacinação. A gente tem a questão do pouco conhecimento da importância e a segurança da vacina HPV, e essa pesquisa da Fundação do Câncer é fantástica, porque mostra um total desconhecimento de uma parcela importante, não só dos adolescentes, mas das famílias dos adolescentes, onde não sabem o número de doses, onde acham que a vacina HPV ela previne qualquer infecção sexualmente transmissível, que a vacina ela pode estar levando ao adolescente a uma iniciação sexual precoce, que é absolutamente equivocado, que a vacina não é segura, que a vacina pode, inclusive, trazer doenças graves. Ou seja, a gente tem nesse estudo uma bagagem enorme de conhecimentos para a gente começar a tentar desmistificar esses equívocos, né? A questão do acesso à vacinação, hoje, unidade de posto de saúde funciona só no horário convencional e muitos acabam a vacinação antes de 5 horas da tarde, 11 horas da manhã. A maioria das famílias hoje é conduzida pela mulher, a mulher que leva os filhos. Isso é um fator impeditivo. A questão das senhas, a questão, por exemplo, o adolescente toma a primeira dose, aí tem que tomar 6 meses depois, mas se tomar daqui a 1 ano não dá a segunda dose. O que a gente tem recomendado é: o adolescente chegou na unidade de saúde, vacine, não importa se passou 1 ano, se passou 2 anos, mas ele precisa completar o seu número de doses adequados. A questão nossa do sistema de informação também, a gente acredita que esses dados de cobertura possam estar sendo maiores, mas tem todo um sistema de... Você tem que anotar, você tem que registrar, você tem que mandar para o Estado manda para o Ministério, isso tem que ser registrado, isso também pode estar impactando nessas coberturas. E aí a questão dos medos dos eventos adversos, né? Essa vacina é seguríssima, com exceção da questão da reação anafilática aos componentes da vacina, nenhuma outra reação, nem neurológica, nem cardiovascular, nada, nem ginecológica, foi registrada no mundo em relação a ela, né? A questão das fake news também, que é, como eu disse, a vacina preferida desses antivacinistas, tudo isso levando à questão da hesitação vacinal, que é ou a dificuldade de vacinar ou a demora de vacinar, que a própria Organização Mundial da Saúde fala que é considerado um dos 10 maiores males da saúde pública em todo o mundo, né? Então, toda essa questão são questões que tem que ser trabalhada, que tem que ser discutida. Comunicação e acesso é a arma para que a gente possa estar melhorando essa questão das coberturas vacinais no nosso país. E a gente tem que ser, de fato, criativo, a gente tem que mudar toda essa forma de ver a questão da comunicação. O adolescente tem que comunicar, tá? A gente tem que usar as redes sociais, que é fundamental para os nossos adolescentes. E eu digo para vocês, se nós queremos que os nossos adolescentes de hoje tenham um futuro saudável, um futuro livre de câncer, do câncer cérvico-uterino e dos outros cânceres relacionados à questão da infecção HPV, a hora de vacinar é agora. E é uma responsabilidade de toda a sociedade, não só do setor saúde. Todos nós
somos responsáveis. Então, vamos sair daqui e vamos olhar nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos vizinhos e vamos dizer, tomou a vacina HPV? Se não tomou, vamos incentivar a que os nossos adolescentes tomem. Muito obrigada. Doutora Ana, muito obrigada pela sua apresentação, foi realmente muito esclarecedora. Eu espero que quem esteja nos assistindo aqui realmente entenda a importância dessa imunização. Queria só destacar aqui 2 pontos dentre todos que você falou, que são muito relevantes, mas primeiro, aí, né, sobre a questão, a gente está aqui num painel de câncer de colo de útero, mas a gente viu que essa imunização ela pode prevenir também outros tipos de câncer, sobretudo nos homens, né? E aí a gente viu ali nos slides uma cobertura ainda menor nessa população dos meninos. Outra coisa importante destacar, naquela linha do tempo lá no início, foi inserida aí nesse calendário a faixa etária de 15 a 45 anos, me corrija se eu estiver errada, para pessoas imunossuprimidas, né? E a gente está aqui, dentre elas, os pacientes com câncer. Então, se alguém estiver nos assistindo, paciente com câncer, pode ser mulheres e homens, né? Por favor, procure um posto de saúde e faça a sua imunização. Muito obrigada. Nina, eu só queria complementar com uma excelente notícia. Tá? A OMS, agora, no mês passado, depois de muitos estudos estão sendo realizados para a questão das doses em relação à vacina HPV, ela está a indicação de uma dose, ou seja, é verdadeiro, é uma excelente notícia, né? Que a gente vai poder estar prevenindo todos esses cânceres com apenas uma dose, atenção, até determinadas faixas etárias, ou seja, 1 ou 2 doses até 21 anos de idade. A partir de 21 anos de idade, continuam 2 doses. Mas nós estamos esperando o position paper da OMS, já batendo o martelo em relação a esta questão, para que a gente discuta dentro do Programa Nacional de Imunização as novas indicações, mas isso é uma tremenda luz no final do túnel, ou seja, não só para os países mais pobres, porque essa é uma vacina cara, que vão poder vacinar o maior número de pessoas, como para nós aqui no Brasil, que vamos, com o quantitativo que a gente tem, poder estender faixas etárias e grupos priorizados para vacinação. Excelente notícia, doutora Ana. Vai ser, sem dúvida, um importante aliado para aumentar esses índices aí que você mostrou de imunização, sobretudo melhorando o acesso em regiões onde esse acesso é um pouco mais precário, nas regiões que o doutor Maltonha apresentou, principalmente Norte, Nordeste, onde a gente sabe que esse acesso é limitado e são as regiões, consequentemente, que mais padecem com essa questão do câncer de colo de útero. Muito obrigada novamente. Agora eu vou chamar a doutora Flávia Correia, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as estratégias de detecção precoce do câncer de colo de útero. Bem-vinda, doutora Flávia. Pode começar a sua apresentação. Boa tarde, Nina. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero agradecer o convite para participar do evento, é um prazer. E vou falar para vocês, então, sobre como a detecção precoce pode contribuir para a erradicação do câncer do colo do útero. Enfim, resumindo, eu vou falar sobre a história natural desse câncer, sobre o que é a detecção precoce e as suas 2 modalidades, que é o diagnóstico precoce e o rastreamento. Então, se nós considerarmos a doença como uma linha contínua, sem nenhuma intercorrência, né, nós temos um período antes do indivíduo adoecer, né, isso vale para qualquer doença, não só para o câncer, não só para o câncer de colo do útero, mas para qualquer doença. Né. Nesse período em que o pré-patogênico, que os indivíduos são saudáveis, pode acontecer o início da exposição aos fatores de risco. No caso do câncer do colo do útero, seria a exposição à infecção pelo HPV. Então, vai haver essa fase de exposição, depois, quando a doença se inicia, a gente entra no período patogênico, existe uma fase que é pré-clínica, que é assintomática, né, que vai desde o início biológico da doença até o início dos sinais e sintomas. A partir desse início de sinais e sintomas, nós temos uma fase clínica,
que é sintomática, né, e que vai evoluir ou para a cura, ou para o controle, ou para o óbito. E, então, baseada na história natural, nós temos 3 estratégias de prevenção. A prevenção primária, que inclui a promoção à saúde, com a adoção de hábitos saudáveis, e a proteção específica, no caso de câncer de colo do útero, a Gorete já falou muito bem sobre a vacinação contra o HPV. Nós temos a prevenção secundária, que engloba a detecção precoce, e nós temos a prevenção terciária, incluindo o tratamento, a reabilitação e os cuidados paliativos. Então, o tema dessa apresentação é, então, a prevenção secundária por meio do diagnóstico precoce. E o que é diagnóstico precoce? É a identificação das lesões precursoras ou pré-malignas ou do câncer, quando ele ainda está localizado no órgão de origem, sem invadir os tecidos vizinhos ou outras estruturas. Então, aqui a gente tem cortes histológicos do colo do útero, a gente vê aqui o epitélio, e aqui a gente vê o conjuntivo, e existe a membrana basal que separa esses 2 tecidos. Aqui ela está íntegra, a gente tem uma lesão praticamente em todo o epitélio, mas que não rompe essa membrana basal, ela não invade, então é uma lesão que a gente chama de precursora de pré-maligno. Se houver a ruptura dessa membrana basal, pode começar a haver uma invasão do tecido conjuntivo, né? E aqui, na última imagem, a gente já tem o câncer realmente invadindo as estruturas, inclusive vasos sanguíneos, etc. Então, é claro que o nosso objetivo é diagnosticar o câncer nessa fase de lesão pré-maligna, ou então numa fase bastante inicial, porque obviamente o prognóstico vai ser muito melhor. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a detecção precoce tem 2 estratégias, o rastreamento e o diagnóstico precoce. O rastreamento envolve pessoas que são assintomáticas, né, e tem como objetivo final a redução da incidência e da mortalidade pela doença. Já o diagnóstico precoce ele é feito em pessoas que já têm sinais e sintomas iniciais, e o objetivo principal é um estadiamento mais precoce ao diagnóstico e com aumento da sobrevida. Falando, então, em relação ao câncer do colo do útero e o diagnóstico precoce, o que significa essa estratégia? É uma estratégia de conscientizar tanto a população como os profissionais de saúde sobre esses sinais e sintomas iniciais. E, além disso, tem que haver um acesso aos serviços de saúde, toda a rede, toda a linha de cuidado. Então, a diagnóstico precoce começa com a população alerta para os sinais e sintomas iniciais, para consulta, então, na atenção primária com o generalista, o encaminhamento para a consulta especializada, onde vai ser realizada a confirmação diagnóstica ou não, depois o encaminhamento para o tratamento numa unidade terciária, eventualmente até a volta para a atenção primária para o cuidado domiciliar, se for o caso de cuidados paliativos. Né? Então, a gente aqui envolve as 3 etapas necessárias, né? Que é o diagnóstico precoce, a confirmação diagnóstica, o tratamento oportuno e adequado, que pode, então, levar a um diagnóstico mais precoce e aumento de sobrevida da mulher. E, evidentemente, a questão do acesso é fundamental, né? Acesso tanto para a atenção primária como para a atenção secundária, como para a atenção terciária. Se um elozinho dessa corrente se rompe, a gente não vai conseguir fazer diagnóstico precoce. E, então, aqui são os tipos de câncer passíveis de diagnóstico precoce, o colo do útero é um deles. E, em relação aos sintomas, os sinais e sintomas mais frequentes, é um sangramento pós-relação sexual, um sangramento fora do período menstrual, uma leucorreia, um corrimento vaginal expressivo. Existem outros sintomas mais inespecíficos também, como mudanças de trato urinário, de trato intestinal, dor pélvica, enfim, esses seriam os sinais de alerta que a população precisa conhecer, sabendo que tem uma relação com o câncer de colo do útero, e os profissionais de saúde também precisam reconhecer. Né? Paciente sangrando, geralmente a paciente não examinada, e ao contrário, se a paciente está sangrando fora do período menstrual, ela tem que ser examinada sempre. Então, nós estamos fazendo diagnóstico precoce do câncer do colo do útero no Brasil. Infelizmente, aqui a gente tem uma série histórica de 2000 a 2019, tá? Vocês podem observar nas barras alaranjadas que mais de 30% dos casos continuam sendo diagnosticados no estadiamento 3 ou 4. Então, nós temos espaço para melhoria importante ainda em relação ao diagnóstico precoce do câncer do colo do útero no país. Agora, falando sobre o rastreamento, lembrando, né, o rastreamento, então, são indivíduos assintomáticos, eles têm a doença, mas ainda não apresentaram os sintomas.
Por conta disso, existem princípios que devem ser observados de beneficência e não maleficência, aquela velha chamada hipocrática, né? Primeiro não fazer o mal, né? E então realmente precisa haver um balanço entre os benefícios e danos. É um pouco contraintuitivo achar que um rastreamento, oferecer um exame, né, pode ter dano, mas sim, tem dano sim, porque os exames não são perfeitos, nenhum exame é 100% sensível e 100% específico, né? Então, existem os casos falsos negativos e falsos positivos, cada um deles vai acarretar em danos, né? O falso positivo, o paciente vai ser submetida a uma investigação diagnóstica, eventualmente até um tratamento desnecessário, e o falso negativo confere uma falta de segurança, né? Que realmente não contribui para a identificação precoce da doença. E existem premissas, 7 premissas clássicas para o rastreamento, né? Incidência e mortalidade elevadas, a história natural conhecida, a fase pré-clínica passível de ser detectada e uma maior probabilidade de cura, né? Se for câncer tratado ou a lesão precursora, né? Tratado nessa fase. Disponibilidade de acesso à confirmação diagnóstica e ao tratamento, existência de um teste que seja acurado, fácil de aplicar, seguro, com custo acessível e a garantia de um processo contínuo e sistemático, passando então por todas as etapas da linha de cuidado. Eu vou exemplificar rapidamente cada uma dessas premissas em relação ao câncer de colo do útero. Então, o Dr. Maltoni já falou, não vou repetir, né? A incidência do câncer de colo do útero é elevada no país, é o 3º câncer mais frequente nas mulheres, mais de 16 mil casos nesse triênio de 2020 a 2022. A mortalidade também é elevada, é o 4º câncer que mais mata as mulheres, mas com uma variação regional muito importante, né? Como também já foi apontado. A gente tem uma média de 6 mil casos por ano, isso vem sendo mantido, né, ao longo de vários anos. A segunda premissa, uma história natural conhecida, também já foi falado. Aqui a gente tem um esquema de um epitélio do colo do útero em diversas fases, né, de doença. Então, a gente começa com o epitélio normal, então acontece a infecção pelo HPV. Essa infecção, ela tem uma manifestação tanto citológica como histológica, mas ela regride espontaneamente em mais de 90% dos casos. Eventualmente, se a infecção pelo HPV persiste, e principalmente se ela é causada por um tipo de vírus oncogênico, né, pode haver então a progressão, né, do que a gente chama de lesões precursoras, que seriam as neoplasias intraepiteliais cervicais grau 2 e grau 3. Se elas não forem diagnosticadas, confirmadas e tratadas, pode então haver a evolução para o câncer. Também já foi falado que essa evolução é lenta, em média o câncer de colo do útero demora 20 anos, né, desde a infecção por HPV até a persistência, até o desenvolvimento da lesão precursora e a invasão. Então nós temos uma janela de oportunidade muito grande para fazer o diagnóstico antes que uma lesão pré-maligna vire câncer. A premissa é uma fase pré-clínica passível de ser detectada, né? Então, o que a gente chama de lesão verdadeiramente precursora são as NIC2 e NIC3, né? E a gente tem como detectar essas fases pré-clínicas, essas lesões precursoras, por meio do rastreamento. Vou falar um pouquinho mais sobre isso adiante. E também, bastante importante, a probabilidade de cura nessa fase precursora, muito importante, né? A gente chama de ponto crítico, que aqui ponto crítico é a neoplasia intraepitelial cervical grau 3, né? Se a gente faz o diagnóstico nesse momento e a mulher for tratada, como adianta rastrear e não confirmar e não tratar, a gente não vai quebrar a cadeia assim, né? Mas uma vez seguindo esses passos, o tratamento acontece com praticamente 100% de cura. E de uma maneira muito mais simples, né? O tratamento pode ser retirar essa lesão, pode ser feito a nível ambulatorial ou eventualmente em day clinic, dependendo da extensão dessa exérese, e realmente as taxas de cura são muito elevadas.
Bem, a quinta premissa seria a disponibilidade do acesso à confirmação diagnóstica e ao tratamento, né? E aqui esse estudo que foi realizado, foi publicado em 2019, mas se refere a dados até de 2017, a gente percebe que todas as etapas de confirmação diagnóstica e tratamento, né, no país tem déficit. A colposcopia, menos 7%, as biópsias, menos de 20%, e as excisões, que eu citei como forma de tratamento das lesões precursoras, dependendo do tipo delas, um déficit de 75% a 68%. Além disso, aqui a gente observa, todos já conhecem a lei dos 60 dias, que seria o tempo máximo, né, entre o diagnóstico e o início do tratamento. E aqui, em relação ao câncer de colo do útero, nesse período de 2013 a 2019, nós observamos que 23% das mulheres demoravam mais de 60 dias, né, entre o diagnóstico e o início do tratamento, e a gente tem um percentual muito grande, ainda de 30% sem informação, é o que a gente precisa qualificar essa informação para que a gente possa, então, intervir de forma mais pontual. A sexta premissa é a existência do teste, né, que seja acurado, faça aplicação seguro com custo acessível. O sucesso do teste de Papa Nicolau, né, do exame citopatológico, na redução da incidência da mortalidade por câncer de colo do útero nos países que implantaram um rastreamento organizado é clássico, enfim, foi bem expressiva, mas o exame de Papa Nicolau, o teste de Papa Nicolau tem limitações, né? Esse estudo foi bastante emblemático, né? Depois de constatada a redução da mortalidade, houve uma estagnação, um platô em relação a esses desfechos, né, nos países com rastreamento organizado, e o Dr. Leopold Koss, que era um citopatologista muito renomado, né, e ele publicou esse paper, né, dizendo que realmente o Papa Nicolau é um triunfo ou é uma tragédia, né? Por que seria uma tragédia? Né? Porque o exame tem uma sensibilidade baixa, né? Uma sensibilidade que pode variar entre 30% e 87%, com a média de 47%, ou então 53% em média, né, dependendo do estudo que é citado, né? Muito por conta da possibilidade de exame falso negativo, que pode acontecer porque a coleta foi inadequada, porque as condições da paciente são inadequadas, ou também pode ter um problema de interpretação do exame, de leitura, que é um exame muito subjetivo, depende do treinamento do citopatologista ou do citotécnico que está, então, lendo a lâmina. Aqui a gente tem duas imagens de condições que podem realmente impactar o exame, né, como dissecamento, né, do material, como hemorragia, como infecção. Por conta dessa questão, dessa limitação da citologia, o que tem se preconizado atualmente é uma mudança para uma abordagem molecular com os testes de detecção de HPV. A gente aqui é uma revisão sistemática, com meta-análise da Cochrane, que comparou, então, a acurácia da citologia, do teste de DNA-HPV, quando comparado à citologia, o teste de Papa Nicolau. A sensibilidade, então, do teste de detecção de DNA-HPV é 52% maior do que da citologia e a especificidade é 6% menor. E, como o Dr. Maltoni falou, essa não é a única vantagem do teste, a questão da acurácia, né? É um teste de facílima aplicação, ele pode ser colhido por profissional de saúde ou pela própria paciente, em autocoleta, e isso certamente implicaria em uma diminuição das barreiras, né, de acesso, né, ou nas barreiras culturais, enfim. Então, isso é muito realmente tranquilo. O teste é muito seguro. O teste, quando ele é negativo, você tem uma garantia que praticamente 100% que essa mulher não tem uma lesão precursora ou câncer, né? E em relação ao custo, cada vez mais tem se desenvolvido novos testes, o mercado está extremamente aquecido, né? E a gente sabe, principalmente quando a gente pensa no Brasil, né, que é um mercado do tamanho, né, um país continental, a gente sabe que a gente tem toda a possibilidade de adquirir testes de DNA-HPV com custos bastante
razoáveis, acessíveis e custo-efetivos. E a última premissa, então, é a garantia do processo contínuo e sistemático, assim como eu falei para o diagnóstico precoce, que é a mesma coisa em relação ao rastreamento, né? O que nós temos no país é um rastreamento oportunístico, apesar de nós termos diretrizes, né, que recomendam método, periodicidade, população-alvo, né? Não existe uma busca ativa das mulheres para fazer o exame. As mulheres, no momento que procuram uma unidade de saúde por algum outro motivo, elas, então, podem solicitar ou então podem até, o profissional de saúde deveria, né, indicar que o exame fosse realizado. A gente precisa migrar, não adianta só mudar a tecnologia de rastreamento, de histologia para teste DNA da HPV, nós precisamos fazer um rastreamento de base populacional, onde exista a convocação dessa população-alvo, né? E isso depende do sistema de informação, né? Tem que se garantir a oferta dos exames, e da qualidade desses exames e também da continuação da confirmação diagnóstica e do tratamento. E tudo isso tem que ser muito monitorado, tem que ser sempre constantemente avaliado e informado, né? Então, nós temos realmente vários gargalos, né? Várias barreiras na detecção precoce do câncer do colo do útero, e frisando, né, que realmente com prevenção primária, com a vacinação, e com prevenção secundária, né, com o diagnóstico precoce e com o rastreamento, é um câncer que pode ser erradicado. Não tem mais sentido existir câncer de colo do útero no Brasil e no mundo. Basicamente era isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada, doutora Flávia. A gente viu que a detecção precoce do câncer de colo de útero ainda é um grande desafio aqui no Brasil. E se a gente for considerar que quando essas mulheres são diagnosticadas, elas já estão no estágio avançado da doença e ainda demoram 23%, mais de 60 dias para começar o tratamento, isso é realmente muito alarmante, triste, impacta diretamente aí no prognóstico e, consequentemente, na sobrevida dessa paciente. Vamos ter a oportunidade de falar mais um pouquinho na hora do debate, mas agradecer muitíssimo desde já a sua presença. Eu que agradeço. Agora, para a gente fechar esse time de super especialistas em câncer de colo de útero, eu vou chamar o Dr. Luiz Santini, para tecer os seus comentários das apresentações que foram feitas aqui hoje. Por favor, doutor Santini, é com você. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez ao TJCC pela oportunidade de participar aqui desse evento para discutir a questão da erradicação do câncer do colo do útero. Antes de mais nada, eu quero agradecer, então, a Nina pelo convite, quero cumprimentar a doutora Ana, a doutora Flávia, o doutor Maltoni pelas exposições que fizeram aqui anteriormente e também a todos os participantes desse evento. Eu quero dizer que eu acho muito importante abrir uma reunião para discutir a questão da erradicação do câncer do colo do útero. Essa é uma discussão que é muito importante, porque, na verdade, houve uma resistência, até internacionalmente, em utilizar a palavra erradicação para o câncer do colo do útero. No entanto, até observando a apresentação feita pela doutora Flávia, quando ela mostra aquele gráfico explicando a história natural do câncer de colo do útero e verificando as possibilidades de intervenção nos diferentes níveis dessa história natural e os diferentes recursos tecnológicos já existentes para que essa intervenção seja feita, ou para que essas intervenções sejam feitas. Então, é claro que podemos falar em erradicação. É claro também que é uma tarefa muito complexa, muito difícil e muito desafiadora. Mas é muito importante que seja encarado dessa forma, porque senão nós teríamos que abrir mão de possibilidades que a própria ciência oferece. Então, em primeiro lugar, eu quero ressaltar isso, a importância da utilização da palavra erradicação quando se refere ao câncer do colo do útero.
E como ainda ficou demonstrado na apresentação da doutora Flávia ainda, essas diversas etapas, hoje nós temos recursos de conhecimento, recursos tecnológicos e infraestrutura, no caso do Brasil, para enfrentar e alcançar esses resultados. No entanto, a gente tem tido muita dificuldade para que isso aconteça. E quais são as dificuldades principais? Eu diria que a primeira é uma constatação, e aí não só no Brasil, mas a nível global, de que o câncer do colo do útero é praticamente um indicador de pobreza e de miséria. Você tem mais câncer de colo do útero e maior mortalidade por câncer do colo do útero nas regiões mais pobres do mundo, nas regiões mais pobres do Brasil, e dentro de cada uma das regiões, mesmo as mais desenvolvidas, você vai encontrar bolsões onde a presença do câncer do colo do útero se faz de maneira muito importante. Então, ele é um indicador de pobreza, é um indicador de desigualdade. E para enfrentar esse problema, nós precisamos ter estratégias também que levem em conta essas questões da pobreza e da desigualdade. Porque se tivermos uma estratégia única para alcançar todo o país, isso pode ser um dos fatores, inclusive, que não tem permitido alcançar os resultados desejados. Talvez porque a estratégia que nós estejamos usando até hoje seja basicamente uma estratégia única. Embora o conceito único dessa estratégia está correto, mas a intervenção específica em cada área talvez precise de algum ajuste e de alguma correção. E dentro dessas estratégias, a coisa extremamente importante ocorrida nos últimos anos foi o desenvolvimento da vacina. O desenvolvimento da vacina foi, inclusive, motivo de prêmio Nobel para o seu desenvolvedor principal, pesquisador principal, Dr. Harold Zulhausen, alemão. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa dessa vacina, pela inovação que ela tem e pelo alcance que ela pode produzir em relação à redução da mortalidade por câncer no mundo todo. Então, essa vacina é um componente fundamental dessa estratégia. No entanto, além do negacionismo, além das dificuldades geradas, e essa talvez tenha sido, como disse a doutora Ana na sua exposição, uma das vacinas que provocou maior reação pelo fato de talvez tratar-se de uma questão que envolva comportamento, envolva uma discussão sobre sexualidade. Tudo isso pode ter trazido uma interferência muito grande no negacionismo e nas fake news em relação a essa vacina. Portanto, a comunicação é um problema fundamental, como foi identificado ao longo das várias apresentações que foram feitas aqui. Eu não vou entrar nos números que foram apresentados, porque o doutor Maltoni, a doutora Flávia apresentaram esses números de maneira muito, muito bem feita e muito convincente. Quer dizer, não há necessidade de eu fazer novas discussões sobre isso. Mas eu só quero acentuar esse aspecto, o aspecto de ser um indicador de pobreza, de miséria e de exclusão. E, portanto, o componente de comunicação é um componente muito importante. O outro componente que eu acho que é fundamental talvez nas mudanças que precisem acontecer, nas intervenções que são realizadas, é a dimensão acesso. Quer dizer, por que nós, com todas as tecnologias, com todas as ferramentas que dispomos, não conseguimos, no caso do Brasil, baixar a incidência e a mortalidade de maneira convincente? As curvas que foram mostradas demonstram uma estabilidade, sobretudo em relação à mortalidade. Então, é preciso repensar, talvez, as estratégias de acesso. Nós temos, em relação ao Sistema Único de Saúde, nós temos suficiente capilaridade
para chegar a esses locais na maior periferia do país, nas periferias mais distantes do país, tanto a nível geográfico, região norte, nordeste ou centro-oeste, como também a nível interno de cada região, nas regiões de favelas, nas regiões mais pobres. Mas, no entanto, parece que alguma coisa a mais precisa ser feita para que essas populações sejam alcançadas. E eu acho que a coisa a mais que tem que ser feita são mudanças na estratégia, tanto na estratégia de comunicação, quanto na estratégia de acesso e busca dessas comunidades. Eu diria que dessas mulheres nessas comunidades, dessas meninas, eu diria que essas estratégias precisam ser repensadas. Precisa ser redefinido, por exemplo, um processo de capacitação longitudinal. O problema é definir uma prioridade para o câncer do colo do útero e definir um programa longitudinal que abranja todas as etapas do processo e haja uma coordenação unificada, mas descentralizada desse processo. Eu acredito, assim, para dar uma contribuição efetiva nessa discussão, eu acredito que o importante é isso, é exatamente permitir o acesso e melhorar a comunicação. E, para isso, eu acho que nós precisamos entender melhor o funcionamento desses problemas, dessas dificuldades. Então, eu diria, como sugestão aqui nesse painel, e para concluir a minha participação, eu diria que o importante, talvez, é a realização de alguns projetos piloto regionais, entendendo diferentes características regionais, por exemplo, regiões urbanas, periféricas, regiões rurais distantes, região amazônica, região nordeste, ou seja, definir 3 ou 4 tipologias para elaborar um programa de intervenção para analisar e avaliar o que é possível fazer para modificar esses resultados. Porque eu insisto, quer dizer, se nós temos o conhecimento, temos os recursos tecnológicos e temos a capacidade de atuação dos profissionais nessa área, então não pode faltar nada para que a redução de incidência, mortalidade e até a eliminação do câncer do colo do útero possa ser alcançada. E por que não está sendo? Talvez porque nós tenhamos que fazer uma correção nessa estratégia. E a minha sugestão é que a gente desenvolva no Brasil alguns projetos piloto para buscar realmente uma correção ou um ajuste da estratégia em relação às necessidades de cada uma das regiões. Eu acho que a contribuição que eu queria dar nessa reunião era essa. Eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, quero cumprimentar os que apresentaram, né, o Maltoni, a doutora Ana e a doutora Flávia, que apresentaram muito bem o problema, quer dizer, está muito claro qual é o problema, quais são as necessidades, quais são as dificuldades, e o que eu quis contribuir aqui nesse momento foi trazer uma sugestão de uma proposta de atuação que possa efetivamente, talvez, modificar esse quadro e alcançar o quadro da erradicação. Muito obrigado, então, e eu fico, então, à disposição para, na ocasião do debate, podermos participar. Muito obrigada, doutor Santini. Você, como sempre, com uma contribuição super relevante. Antes de começar o nosso debate, queria pedir para que vocês divulguem o nosso evento, compartilhem com fotos nas redes sociais, marcando sempre o Movimento Todos Juntos contra o Câncer e utilizando a hashtag Movimento TJCC. Vamos, então, iniciar o nosso debate. Eu estou aqui super curiosa para perguntar muitas coisas para vocês. Realmente, eu já disse aqui, mas eu vou repetir, todas as apresentações foram excelentes, com muitas informações, e a gente precisa realmente levar essa informação para o maior número de pessoas possíveis, né?
Combater e controlar o câncer de colo de útero no Brasil parece algo muito difícil de se alcançar. Dentre os motivos está a falta de informação da população e até mesmo algumas crenças que tornaram a adesão ao exame preventivo um desafio e a visão sobre a vacina negativa, como a doutora Ana bem colocou. Em meio às fake news, o que fazer para combater a falta de informação confiável? Como ampliar a conscientização das mulheres quanto à importância de prevenção? E aí eu acho que já pode mencionar, se tiver, quais as ações da Fundação do Câncer nesse sentido. Bom, são várias ações, né? É uma pergunta complexa, difícil de ser respondida, mas vamos lá. Acho que um pouco aqui já foi dito por cada um dos participantes, né? Essa questão de a gente conhecer o problema, né? E aí a análise dos dados publicados nos ajuda a conhecer onde é que estão as dificuldades, faz com que o jovem ou adolescente não tome a vacina, o que dificulta a mulher fazer o exame preventivo, enfim, o que dificulta no sistema ela ter o acesso para se tratar, etc. A gente já conhece um pouco, já tem um pouco desse diagnóstico, então a gente precisa aprofundar esse conhecimento e, sobretudo, realizar estratégias muito pragmáticas, baseadas em evidência, daquilo que de fato pode trazer benefício para a população e ser de fato execuível para um país tão diferente, tão grande, com tantas variáveis socioeconômicas, etc. Então, eu acho que a gente tem que atacar, como, por exemplo, a Ana já falou, trabalhar em conjunto, no caso das vacinas, com o Ministério da Educação, com as secretarias de educação, com as escolas. Ela demonstrou aqui uma série de exemplos de sucesso de cobertura vacinal quando se envolveu as escolas. A gente tem a questão das fake news, tem a questão da informação inadequada, no entanto, a gente também tem muita dificuldade de comunicar adequadamente à população, e não só adequadamente, comunicar claramente. Eu acho que o entendimento cada vez mais aprofundado do que é que a gente precisa falar, de que forma a gente precisa falar, é fundamental para a gente poder chegar na população que a gente precisa mobilizar para se envolver em fazer vacina e em fazer exames preventivos. Então, acho que também, do nosso lado, cabe um exercício muito profundo de como comunicar. Acho que a questão da comunicação é fundamental para que a gente consiga avançar no nosso país e adequando à realidade de cada região. As culturas são diferentes, os desejos são diferentes. O que na região norte e nordeste ou no sul pode ser uma verdade, não é no centro-oeste. A gente não pode tratar o nosso grande país de uma maneira igual, porque ele não é igual. Nós aqui na sala não somos iguais. A nossa variedade cultural é fundamental e aí que enriquece esse país. A gente precisa acompanhar isso tudo de maneira a transformar a informação adequada, com qualidade, para que a gente possa sensibilizar a nossa população, fazer com que elas, de fato, consigam percorrer esse caminho de rastrear, de fazer o diagnóstico precoce, de se vacinarem os adolescentes e ter acesso a tratamento. Lá na Fundação do Câncer, nós temos, com ênfase muito grande agora, em colaborar com o controle do câncer do colo do útero. A gente está trabalhando em vertentes nesse sentido. Conhecer profundamente quais são esses gaps e trabalhar focalmente em questões de comunicação para atingir a população-alvo, tanto em relação à vacina como em relação a rastreamento, a recrutar as mulheres para fazer o rastreamento, ao mesmo tempo montando estratégias piloto, tanto de novas técnicas, como a Flávia acabou de falar, de rastreamento, que possam tornar a realização do rastreamento mais eficaz, com maior abrangência, viabilizando com busca de parceiros da sociedade, públicos e privados, no sentido de viabilizarem economicamente essas ações, começando com pilotos em alguns locais do país, no Rio e em outros locais, mas para que a gente possa demonstrar claramente que pode ser feito, que dá certo, e a gente está aí para contribuir com o Ministério da Saúde, com os estados, com o município, o papel nosso de poder contribuir para o controle de um câncer que pode ser evitado, que pode ser erradicado, não tenho dúvida disso. Excelente, doutora. Essa questão da comunicação, sem dúvida, eu acho que é o principal elemento, né, de combate
a essa problemática do câncer de colo de útero. De repente, pegar boas práticas, né? A doutora Ana falou ali do estado do Paraná, que tem um alto índice de imunização, entender como é que eles fazem essa comunicação lá e adaptar à realidade local dos outros estados, né? Então, muito obrigada novamente. Doutora Ana, agora a pergunta é para você. Como é possível fazer um trabalho de informação em saúde direcionada aos pais e cuidadores, orientando sobre a importância da imunização e desmistificando as crenças ou medos populares relacionados à vacina contra o HPV? Que outras ações podem ser eficazes para os jovens, para as jovens mulheres e também para os meninos sobre essa temática? E aí eu já queria emendar com uma outra pergunta. Você falou ali dos desafios da vacinação, né? Questão do acesso às unidades básicas de saúde, colocou até ali um pouco do impacto da Covid. Mas será que não seria talvez interessante pegar essa onda aí de vacinação, né? Que está todo mundo falando, nessa faixa etária, todo mundo a gente viu aí uma certa resistência para imunizar contra a Covid nessa faixa etária aí de menor de 12 anos, mas no final das contas a gente teve uma boa adesão. A gente viu também que unidades básicas de saúde fizeram mutirão de imunização aos finais de semana, em outros locais. Então, o que a gente pode trazer de benefícios também desse cenário que aparentemente poderia ser um problema, mas que de repente pode ser um aliado? Olha, eu acho que em relação à questão da comunicação, o Luiz já falou muito bem, eu acho que a gente tem um ponto crucial, que é trabalhar as escolas. Tá? Aí eu não digo nem fazer a vacinação dentro do palco escolar, e muitas vezes não dá para fazer isso, porque municípios, se você tira o vacinador de dentro da unidade de saúde, não tem, e bota na escola, a unidade de saúde fica sem o vacinador. Mas eu acho que é fundamental a importância se trabalhar o professor. O professor é um ponto-chave. É ele que vai passar essas informações importantes para os alunos, é ele que vai estar em contato com as famílias, né, trabalhando também a questão da importância e principalmente da segurança da vacina HPV. Então, essa integração escola-saúde é fundamental. Eu acho uma outra questão muito importante é você trabalhar, capacitar, sensibilizar as equipes de saúde. São sensibilizadas? São, mas precisa mais. A gente tem uma arma fundamental, que são os agentes comunitários de saúde. Eles estão lá dentro da casa das famílias. Eles podem lá olhar a caderneta de vacinação, chamar essa família para levar os seus adolescentes. Você tem lá o médico de saúde da família e você tem também no papel da enfermagem, que é fundamental. Mas, gente, você já, inclusive, tem estudos mostrando que quando o médico indica, quando o médico prescreve a vacina, 90% das famílias levam seus filhos para vacinar. Então, a questão da conscientização do médico em qualquer consulta que seja feita, olhar a caderneta de vacinação, falar sobre a importância das vacinas, e aí não só da vacina HPV, mas de todas as vacinas, né? Aí a gente está falando do adolescente, aí você tem a vacina meningocócica, você tem a vacina da febre amarela, você tem a dupla adulto, né? Que esse adolescente tem que fazer. A outra questão estar sempre orientando as famílias a buscar sites confiáveis, né? É impressionante a capacidade que as pessoas têm de confiar e de ler notícias falsas, tá? Então, ou seja, procure o site do Ministério da Saúde, procure o site das sociedades científicas, da Organização Pan-Americana da Saúde, da Fundação do Câncer, tem tantas entidades sérias, ou seja, sempre orientando para essa questão da boa informação. Em relação à questão da Covid, assim, eu acho que a Covid foi uma pandemia que afetou a população de uma forma, sabe, dramática, né? Sofrimento, morte, mas ela trouxe para a população a questão da discussão. A questão da ciência entrou dentro das casas, da família, se discutindo. A vacina nunca foi tão discutida e tão desejada, e a gente precisa aproveitar esse momento. A questão a Covid era alguma coisa que podia matar rápido. A população sempre fica apavorada. Obrigada, doutora Ana.
Agora eu vou chamar aqui a doutora Flávia, que eu também tenho uma pergunta para ela. Doutora, falando em diagnóstico precoce, queria saber se existem novos estudos e possibilidades de novas alternativas diagnósticas que permitam detectá-lo em estadiamentos iniciais. Quais inovações já desenvolvidas podem potencialmente ajudar no enfrentamento à incidência desse câncer feminino? Você falou aí, eu não sei se eu entendi muito bem, mas talvez você poderia explicar mais um pouquinho sobre a questão do Papa Nicolau, né, que talvez possa ter outras iniciativas, outras ferramentas mais assertivas nesse diagnóstico. Se puder complementar ou explicar melhor, por favor. Veja bem, uma coisa é o diagnóstico precoce, né, que eu fiz questão de frisar que o paciente já tem sinal, já tem sintoma, já tem uma doença invasiva instalada, né? Nesse sentido, as técnicas para o diagnóstico precoce são clássicas e não mudaram, a colposcopia, a biópsia e depois o estadiamento da doença. Existem algumas técnicas mais novas de imagem que podem ajudar no estadiamento, para que seja mais preciso. Mas, enfim, em termos de diagnóstico precoce, é tudo muito clássico e conhecido. Em relação ao rastreamento, é que nós temos realmente muitas novidades, né? A Organização Mundial da Saúde atualizou, há um ano atrás, as suas diretrizes para rastreamento de câncer do colo do útero. A OMS, hoje em dia, indica como método primário de rastreamento os testes de detecção de DNA ou RNA de HPV, em dois tipos de abordagem, né? Uma abordagem que é rastrear e tratar as mulheres que tiveram esse teste primário positivo, ou com uma outra alternativa que seria rastrear as mulheres com um exame positivo, passam por um segundo exame, que é chamado de triagem, e depois, dependendo se a triagem for positiva, aí sim encaminha para o tratamento. Então, a gente tem muitas técnicas de biologia molecular para a questão do rastreamento e outras técnicas de biologia molecular, de metilação, de técnicas citológicas mais avançadas, né? E realmente é um admirável mundo novo, né, em relação a todas essas técnicas de rastreamento e triagem, e também em relação às técnicas de tratamento. Estão sendo desenvolvidos devices para operar sem eletricidade, com bateria, portáteis, para facilitar o tratamento nas áreas que têm um acesso mais restrito, mais difícil. E, então, realmente, a quantidade de novas tecnologias que estão sendo avaliadas, né, para rastreamento, triagem e tratamento de lesão precursora é um admirável mundo novo, como eu já disse. É um mercado extremamente aquecido, toda semana sai alguma coisa nova em relação a esses testes e também às modalidades de tratamento. Muito obrigada, doutora. Boas notícias, então, né? Além das iniciativas já existentes, muitas coisas inovadoras ainda estão por vir. Queria agradecer e já dizer aqui que o nosso tempo está acabando, infelizmente, porque a gente poderia ficar aqui horas falando de um tema tão importante, com pessoas assim, super gabaritadas e entendidas sobre esse cenário do câncer de colo de útero. A gente falou aqui sobre várias iniciativas que têm baixo custo, está ao acesso de toda a população e que, tendo uma comunicação efetiva, pode sim fazer toda a diferença nesse cenário. Muito obrigada. Eu queria agradecer de novo a participação dos nossos convidados e convidar você a continuar assistindo esse segundo dia de fórum, com o próximo painel sobre cuidados paliativos, cuidado e comunicação com pacientes adultos e pediátricos. Muito obrigada.